Shalom, Haverim, Shalom, amigos, Baruch Hashem, bendito seja o Santo de Israel. Que Ele abençoe você, sua casa, toda a sua família. Que Ele fale também ao seu coração em mais uma porção da Torá, a palavra que dura para todo sempre. Porção de hoje, porção de número 46, porção Ekev. Ekev quer dizer calcanhar. Essa porção vai começar no capítulo 7 de Devarim, Deuteronômios, e vai até o capítulo 11, verso 25. A Haftará, que é a parte da porção nos profetas, vai estar em Isaías, capítulo 49, a partir do verso 14, e vai até o capítulo 51, verso 3. Na Torá, pessoal, essa porção vai ter 111 versos. Bastante versos, bastante assunto. Moshe continua fazendo aí o seu discurso, né, dando conselho para os filhos de Israel. Esse livro, pessoal, de Devarim, é o discurso que Moshe fez no seu último dia de vida. É um discurso longo, tão longo que esse discurso foi possível dividir aí em 11 porções. Moshe está muito preocupado com o povo de Israel, povo que ele conduziu aí pelo deserto durante 40 anos, povo que muito em breve vai tomar posse da terra, só que ele sabe que ele não vai estar junto com o povo. Quem vai entrar com o povo será Josué. Muito em breve ele vai morrer, inclusive nesse dia, né, que ele está fazendo esse discurso. Então ele faz questão de repetir todos os mandamentos. Ele dá muito conselho aos filhos de Israel e ele é muito redundante, pessoal, em dizer o que vai acontecer com o povo caso eles obedeçam, caso eles desobedeçam. Esse livro de Devarim fala muito sobre isso, sobre bênção e sobre maldição. E é um assunto, né, muito recorrente no meio religioso. Muitas pessoas procuram a religião atrás de bênçãos e outros procuram atrás de quebra de maldição. O sistema religioso engana as pessoas, ensinando elas que para elas serem abençoadas, elas têm que fazer campanha, têm que fazer voto, têm que fazer corrente, enfim, ensina várias teorias que não passa de falácia, não passa de mentiras. Porque a escritura sagrada, principalmente a Torá, Moshe faz questão de dizer que as bênçãos, ela vem sim do Eterno, mas ela vem em consequência de obediência. Da mesma forma, a maldição. Moshe faz questão de repetir isso muito no livro de Devarim. Ele vai falar, por exemplo, no início da porção de hoje, o que vai acontecer com eles caso eles obedeçam, e depois vai falar o que vai acontecer caso eles desobedeçam. E o Moshe quer que eles entendam isso e que eles escolham obedecer. Porque, na verdade, pessoal, nós temos a livre escolha, né? É conhecida no meio popular como livre arbítrio. Mas, na verdade, a gente não tem livre arbítrio. Se você prestar atenção, a gente tem livre escolha. Mas a gente tem escolha de duas coisas apenas. Não existe uma terceira via. A escolha que nós tem é a bênção ou a maldição, a vida ou a morte, a obediência ou a desobediência. Não existe uma terceira via, não existe uma terceira linha. Pelo menos de acordo com a Escritura, pelo menos de acordo com a Torá. E eu creio totalmente na Torá. Então Moshe faz questão de ensinar isso para o povo de Israel. Eles precisam ter ciência de que a obediência dos mandamentos é a vida deles, ou seja, a vida deles depende da obediência dos mandamentos, enquanto que a morte também depende da desobediência. Cabe a eles decidir, escolher qual lado eles vão querer, o que eles vão escolher, a bênção ou a maldição. Então, na porção de hoje, Moshe vai falar sobre bênção e maldição. Vai também fazer uma retrospectiva dos fatos que aconteceu aí durante a caminhada pelo deserto. Vai falar do man, vai falar dos frutos abençoados da terra. Enfim, vai falar de muitas coisas. Inclusive, a gente vai perceber que Moshe, na hora de narrar os fatos, ele parece que se perde um pouco na cronologia, né? Na ordem dos fatos. Tem fatos que aconteceu antes, Moshe fala que aconteceu depois. Tem fatos que aconteceu depois, ele fala que aconteceu antes. Ele faz uma pequena confusão na cronologia dos fatos.
Mas é claro, pessoal, que a cronologia nesse momento não é importante. O importante para Moshe é narrar os fatos que aconteceu. Esse é o foco, esse é o objetivo dele, porque esses fatos acontecidos vai servir como exemplo, como ensinamento para esse povo que está ouvindo esse discurso e também para nós que estamos estudando. A cronologia dos fatos já foram narrados em livros anteriores. Por exemplo, o livro de Bamidbar, ele narrou os fatos na sua ordem, diferente do livro de Devarim. Então tem gente que fala que o livro de Devarim tem muitas contradições. E aparentemente tem sim algumas, tá, pessoal? Moshe às vezes narra fatos que acaba contradizendo um pouco o que aconteceu lá no livro de Shemot, no livro de Bamidbar, também no livro de Vaikra, porque tudo que Moshe está narrando, está repetindo, já foi narrado pela Torá. A Torá narrou de forma cronológica, na ordem dos fatos, conforme foi acontecendo. Moshe agora juntou tudo e está revisando esses fatos, e aí a gente percebe pequenas confusões. Quando isso acontecer, a gente vai comentar. Claro que não é o propósito nosso aqui dizer que a Torá tem contradição, mas quando tem alguns fatos que aparentemente é contradição, o que a gente tem que fazer? A gente tem que somar o que Moshe está dizendo aqui em Devarim com aquilo que foi dito em outros livros, né, anterior. E às vezes aquilo que parece ser uma contradição acaba sendo uma revelação a mais. Tem momento que não tem como explicar, né? Mas o importante é o conceito do que Moshe está falando, o ensinamento que ele está trazendo. É isso que a gente tem que focar. Então vamos começar a porção. Vamos fazer a leitura resumida, né, como a gente faz. Não tem como a gente ler todos os versos, tá, pessoal? Então a gente escolheu alguns versos para ler. Claro que a gente vai ler dentro do contexto, né, que a porção está narrando, para que você entenda. Quando a gente concluir o estudo, você entenda qual é o foco da porção, qual é o assunto principal da porção. Primeiro vamos ver o nome da porção. Por que a porção tem esse nome Ekev? Ekev quer dizer o quê? Calcanhar. O nome da porção, vocês já sabem, que é definido pela primeira palavra que dá início à porção. Então, como a porção vai começar falando sobre Ekev, a palavra Ekev, esse é o título da porção. Mas há um grande significado nisso. Do que está tratando essa palavra? Ekev, pessoal, é o mesmo nome do nosso pai, Iaco. Apenas acrescentar aqui a letra Yud. Vamos para o próximo slide para você entender. Veja só, aqui em cima está a palavra Ekev. E embaixo está Yaakov. Percebe que o nome do nosso pai foi acrescentado apenas a letra Yud. Por quê? A letra Yud significa mão. A mão que agarra o calcanhar. A gente sabe que quando o nosso pai nasceu, ele nasceu segurando o calcanhar do seu irmão Esaú. E por isso foi dado esse nome para ele, a mão que segura o calcanhar. Muitas pessoas acham que esse nome quer dizer trapaceiro, né? Enganador. Mas isso são pessoas ignorantes, tá, pessoal? Isso são ideias religiosas. De acordo com o hebraico, Yaakov significa a mão que segura o calcanhar, ou seja, a mão que agarra as oportunidades. A gente estudou a porção do nosso patriarca lá no livro de Bereshit e a gente falou sobre isso. O nome Yaakov tem a ver com aquele que agarra as oportunidades. Inclusive, a vida do nosso patriarca é um testemunho disso. Ele agarrou todas as oportunidades que apareceu na vida dele, fazendo jus ao seu nome. Mas o que tem a ver Yaakov com essa porção? Por que você está falando isso? Então veja só, pessoal, como inicia a porção. Na tradução está assim, ó, pelo fato de vocês ouvirem, não está correto a tradução aqui, porque a palavra aqui é Ekev. Então deveria ser calcanhar. Mas se o tradutor colocasse assim, pelo fato do calcanhar, essas regras, não ia fazer sentido nenhum, né? Para nós que estamos lendo. Então o tradutor, ele traduziu por equivalência. O que Moshe está querendo dizer? Se vocês caminhar, ou seja, se vocês andar, se vocês trilhar os caminhos, né, da Torá, que é essas regras, esses mandamentos, então o Adonai, o Elohim de vocês, manterá com vocês a aliança, a Hesed, ou seja, a graça jurada por ele aos seus antepassados. Na nossa cultura, a gente vai falar assim, ó, cuidado onde você coloca os seus pés, né?
Cuidado por onde você caminha. Isso é um ditado. O que Moshe está querendo dizer aqui é a mesma coisa. No hebraico vai falar calcanhar. Cuidado onde você coloca o seu calcanhar. Cuidado onde você pisa. Cuidado onde você caminha. Se vocês colocar o calcanhar de vocês nessas regras, que é os caminhos da Torá, né, que é os mandamentos, então percebe que isso é uma condição. O Adonai, o Elohim de vocês, vai manter com vocês a aliança que ele fez com seus antepassados. A gente sabe que Adonai fez uma aliança com Abraão, com Isaac e com Jacó. O Eterno jurou para os nossos patriarcas que daria essa terra para os seus descendentes. E é o que Adonai está fazendo agora, é o que vai acontecer muito em breve. Eles vão atravessar o Jordão e vão tomar posse dessa terra, que é um juramento, que é uma aliança, que é uma promessa que o Eterno fez aos patriarcas. Mas o Moshe deixa claro aqui que essa promessa é condicional. Ou seja, a aliança que o Eterno fez com os patriarcas, ela só será cumprida na vida dos descendentes se os descendentes forem fiel à aliança. E como ser fiel à aliança, pessoal? Obedecendo os mandamentos. A gente vai ver, Moshe vai falar, que se eles desobedecer os mandamentos, o Eterno então vai expulsar eles da terra. Ou seja, essa aliança ela é condicional. E ela não é somente para os descendentes carnais do nosso pai Abraão. Eu e você que estamos no caminho de Techuvá, também estamos incluídos nessa aliança. A verdadeira terra que Adonai prometeu para Abraão, para Isaac e para Jacó, não é bem essa terra aqui. É a terra futura, pessoal, é o mundo vindouro. Claro que tem tudo a ver com a terra de Canaã, por quê? Porque o mundo vindouro, ou seja, a nova Jerusalém, ela vai estar justamente nesse território, no território de Canaã. Por isso que o Eterno tem um cuidado especial com essa terra. Isso aponta para o mundo vindouro. Então a promessa que o Eterno fez para os nossos patriarcas aponta tanto para essa terra, mas principalmente para o mundo vindouro, que é a verdadeira terra prometida. E o Moshe continua. Ele os amará, ele quem? Adonai os amará, abençoará e aumentará muito o seu número. Também abençoará o fruto do seu corpo, no caso, os seus filhos, né? E o fruto do seu solo, o trigo, o vinho e o azeite, e também os animais, na terra que ele jurou dar a vocês. Tudo isso, toda essa promessa aqui é se eles forem fiel, se eles caminharem nessas regras, nesses mandamentos. É muito interessante a forma com que a Torá fala dos frutos da terra. Já já a gente vai ver, né, no capítulo 8, o Moshe citando os 7 frutos abençoados da terra. Aqui Moshe citou 3, veja só, ele citou o trigo, o vinho e o azeite. Por que ele citou 3 aqui? Esses frutos, cada um deles tem o seu significado, mas todos eles têm algo em comum, pessoal, isso é muito interessante. O que os frutos têm em comum um com o outro? Por exemplo, o que o trigo tem a ver com o vinho? O que o vinho tem a ver com o azeite? Todos eles têm algo em comum, que é o que, pessoal? É a relação com a Torá. O trigo tem a ver com o quê? Com o pão. E o pão é um dos símbolos da Torá. O vinho tem a ver com o quê? Com a alegria, com a aliança, que é também uma referência à Torá. E o azeite tem a ver com o quê? Tem a ver com a unção e com a iluminação, porque a menorá ela é acesa com azeite puro, e o azeite também é símbolo da Torá. Então todos os frutos da terra, que vai ser mencionado por Moshe, todos eles têm uma conexão com a Torá. Isso é muito interessante. Ele agora citou 3, né? Trigo, vinho e azeite. Já já ele vai citar 7 frutos e a gente vai ver qual é a relação de um com o outro e por que ele cita só esses frutos. Porque a terra de Israel não produz só 7 frutos. Produz centenas ou milhares de frutos, mas a Torá cita 7 em específico. Por quê? Porque esses frutos, como eu falei, eles têm algo em comum. Eles têm um significado importante dentro da Escritura. Todos eles estão relacionados com a Torá. Vocês serão mais abençoados do que todos os outros povos. Olha só.
Não haverá entre vocês homens nem mulheres estéril, nem mesmo entre os seus animais. E Adonai vai remover de vocês todas enfermidade. Ele não os afligirá com nenhuma das terríveis doenças com que castigou o Egito, como vocês bem sabem. Em vez disso, ele vai enviar essas doenças para quem os odeia. Moshe está dizendo que se o povo for obediente à Torá, se o povo caminhar, se eles colocar o calcanhar no caminho do eterno, que é a Torá, eles não terão enfermidade. Mas por quê? Vocês sabiam que a obediência à Torá traz saúde? Por que eu digo isso, pessoal? Quem pratica a Torá não se alimenta de qualquer coisa. Quem pratica a Torá, quem obedece os ensinos da Torá, tem uma vida tranquila, tem uma vida de shalom. Não tem uma vida estressada. E vocês sabem que tanto a alimentação como o estresse causa muitas enfermidades. Por exemplo, uma pessoa que mente, né? Uma pessoa que rouba, uma pessoa que trai a outra, essas pessoas não têm shalom, elas não conseguem dormir tranquila porque elas estão sempre preocupadas, sempre ansiosa, sempre insegura, e tudo isso traz o quê? Traz enfermidade, traz doença. Pessoas que vivem o tempo todo estressado também fica doente. O estresse causa muita doença. O Shabat, por exemplo, que é um dos mandamentos, ele é um grande detox para a nossa vida. Por quê? Porque no Shabat a gente se desliga de tudo que acontece no mundo. É como se acontecesse uma faxina na nossa mente, no nosso corpo. Nós vivemos um dia de plena shalom e isso traz saúde. E é basicamente isso que Moshe está dizendo. Se vocês obedecerem os mandamentos, vocês terão saúde, terão vida saudável. Não haverá no meio de vocês enfermidade. E também Adonai não vai enviar sobre vocês terríveis doenças. Do que Moshe está falando aqui? Está falando de pragas, está falando de pandemias, que é bem comum, né? Nos dias de hoje. O mundo vai passar ainda por muitas pandemias, com certeza a tendência é só piorar, mas veja que Moshe está dizendo aqui. Se o povo do Eterno caminhar no caminho da Torá, se o nosso calcanhar estiver nesse caminho que é a Torá, o Eterno não vai deixar vir sobre nós essas doenças terríveis, que são pandemias, que são pragas que vêm sobre a terra, que vêm sobre as nações. E nós também não ficaremos enfermos, pessoal. Como que nós não vamos ficar enfermos? Como eu falei, obedecendo a Torá, se alimentando conforme a Torá orienta, praticando os mandamentos, tendo uma vida tranquila, tendo uma vida de shalom. Isso vai dar muita saúde para nós, pode ter certeza. E o Moshe diz para eles, olha, quando vocês chegar na terra, destrua todos os povos que Adonai, o seu Elohim, entregar para vocês. Não tenha piedade deles e não sirva os seus deuses, pois isso seria uma armadilha para vocês. Pode ser que vocês pensem, essas nações são mais poderosas do que nós, como vamos expulsá-los? Contudo, Moshe diz, não tenha medo deles. Lembra do que Adonai, o seu Elohim, fez com Faraó e todo o Egito. Ou seja, se Faraó, que era o homem mais poderoso da terra, o homem mais temido da terra, não resistiu vocês, Adonai derrubou ele por terra, o que será desses outros? Então vocês não têm que ficar preocupados. Lembra do que Adonai fez com o Egito. Ele vai fazer o mesmo, né? Adonai está com vocês. E no verso 20, o Moshe diz assim, o Adonai, né, além disso, ele vai enviar vespões entre eles. O que seria, pessoal, esses vespões aqui? Eu acredito que aqui é uma forma de falar, né, uma metáfora. O Adonai ia enviar, na verdade, medo, né, terror. Os povos iam ter muito medo de Israel. Por quê? Porque Adonai estava com eles. Não sinta medo deles, pois Adonai, o seu Elohim, está com vocês. Ele é o Elohim grande e temível. Queime por completo as estátuas esculpidas de seus deuses. Não cobice, olha só, não cobice nem a prata e nem o ouro que há nelas, né, que há nessas imagens. Não tome para si. Caso contrário, vocês serão enganados por elas. Isso é abominável para Adonai, o seu Elohim. É bem comum isso. O que ia acontecer? O povo de Israel ia entrar na terra,
eles iam deparar ali com algumas imagens. Ele sabia que aquelas imagens não são nada, são fabricações humanas. Mas, por exemplo, eles poderiam encontrar uma imagem de ouro ou de prata. Então, o que eles iam pensar? Isso é bem comum do ser humano. Vamos queimar essa imagem e vamos pegar o ouro, porque o ouro é valioso. O ouro é um produto nobre. A gente pode aproveitar o ouro dessa imagem. O Adonai está dizendo aqui, pessoal, que não pode. Por quê? Porque esse ouro é amaldiçoado. Tudo que foi usado para a idolatria, o Eterno considera como amaldiçoado. Nós não podemos levar nem sequer o ouro para a nossa casa. Muita gente tem levado para sua casa o ouro das imagens, o ouro da idolatria, e nem sequer percebe isso. Como assim? Como que eu posso trazer para minha casa o ouro de uma imagem? O ouro de algo que pertence aos deuses? Por exemplo, uma festa pagã. A árvore de Natal é um exemplo bem simples para você entender. Muitas pessoas acham lindo aquela árvore cheia de luzinha, piscando. Ela fala, nossa, como é bonito aquilo, vai enfeitar a minha sala. Então ela não está olhando para a idolatria que existe por trás daquela árvore. Ela está olhando para a beleza. Mas é o mesmo que você está olhando para o ouro, tá, pessoal? Porque aquilo é amaldiçoado. Aquilo faz parte de idolatria. Aquilo tem uma raiz totalmente pagã e é abominável para o Eterno. Se você levar para sua casa qualquer coisa, seja árvore de Natal, seja lá um Papai Noel, seja lá um coelho de Páscoa, qualquer coisa relacionada às religiões é abominável aos olhos do Eterno. Nós não podemos jamais levar isso para nossa casa. E é o que Moshe está dizendo para o povo aqui. Vocês têm que chegar lá, derrubar por terra, eliminar, nem sequer cobiçar a beleza, nem sequer cobiçar o ouro daquela imagem. Não leve para a sua casa nada que seja abominável. Ou vocês vão partilhar da maldição que está sobre isso. Tá vendo? Quando a gente leva para nossa casa algo que tem uma relação com o paganismo, nós estamos levando maldição para nossa casa. Abomine isso por completo, pois está separado para destruição. E dentro desse verso aparece a palavra techuvá, de 8 em 8 letras, tá, pessoal? Aquele que está no caminho de techuvá, ele precisa saber muito bem disso. Ele tem que se afastar, ele tem que eliminar da sua vida tudo que tem relação com o paganismo. Quando Adonai tirou o seu povo do Egito, a primeira coisa que o Eterno fez foi fazer o quê? Foi mudar o calendário. Por quê? Para que o seu povo fosse tirado do calendário do Egito, pessoal, do calendário do mundo. Então, quando nós entramos no caminho de Techuvá, a primeira coisa que a gente tem que aprender é sobre o calendário do Eterno. O dia santo de Adonai não é o dia santo que as religiões dizem. As festas de Adonai não é as festas que as religiões celebram. Então a gente precisa se desconectar de tudo isso e ir para o deserto, assim como Adonai fez com o seu povo. Tudo isso é um ensinamento para nós. Tiramos da nossa vida tudo que tenha relação com o paganismo. E agora a gente vai iniciar o capítulo 8, tá, pessoal? Inicia assim: obedeça todos os mandamentos que eu entrego a vocês hoje, para que viva. Olha só, pessoal. Obedeça os mandamentos para que viva. Isso quer dizer o quê? Que os mandamentos dão vida. E entre e tome posse da terra que Adonai jurou aos seus antepassados. Aí fica aquela pergunta. Quer dizer então que se eles não obedecessem os mandamentos, eles não iam entrar na terra? Olha só, pessoal. Aqui tem duplo sentido, tá? Quando Adonai diz assim, obedeça os mandamentos que hoje te ordeno para que vocês vivam e entre e tome posse, isso é para mim e para você. Nós só vamos entrar na terra, nós só vamos tomar posse da terra, aqui está falando do mundo vindouro, se nós obedecer os mandamentos. Só vai tomar posse da terra aqueles que estiverem vivos. E é o que aconteceu aqui com o povo de Israel. Aqueles que morreram, morreram por quê? Porque foram rebeldes, porque desobedeceram. Isso é um ensino para nós. Só vai herdar o mundo vindouro aqueles que estiverem vivos. E só vai estar vivos aqueles que praticar os mandamentos. É por isso que Moshe fala o tempo todo assim: obedeça o mandamento para que viva.
Mas e se eu e você já tiver morrido quando o reino vier? Nós vamos ressuscitar. Aqueles que praticou os mandamentos, ainda que esteja morto, eles vão levantar do pó da terra, vão ressuscitar. Porque para herdar o mundo vindouro, somente os vivos. E para ser vivos, somente quem pratica os mandamentos. Está entendendo, pessoal, o trocadilho que Moshe faz aqui? Lembre-se de todo o caminho pela qual Adonai guiou vocês nesses 40 anos. Ele humilhou vocês, testando-os com o objetivo de saber aonde estava o seu coração, para ver se vocês iam obedecer os seus mandamentos ou não. Permitiu que vocês tornassem famintos, ou seja, que vocês tivessem fome. E então ele os alimentou com o man, desconhecido por vocês e por seus antepassados. E por que Adonai deu o man para eles, pessoal? Veja que revelação Moshe vai nos dar aqui. Para fazer vocês entender que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Adonai. O Mashiach citou, esse verso aqui quando ele foi tentado por Hassatã, mas existe um ensinamento muito lindo aqui, pessoal, por parte desse man. O man tinha vários propósitos. O primeiro era alimentar o povo. O povo precisava ser alimentado, senão eles iam morrer. O primeiro aspecto do man é o alimento, é alimentar. O man representa o pão, tá, pessoal? O pão que desceu do céu. Então o man tem dois significados, é o que Moshe está dizendo aqui. O man significa pão, o ser humano precisa, mas não somente o pão. O man representa também a palavra que sai da boca de Adonai, que é uma referência à Torá. Então o man tem esses dois significados. O Eterno enviou o man para que, através do man, o povo entendesse que eles precisavam sim de pão, mas não somente de pão. Da mesma forma que vocês precisam de pão para poder sobreviver, vocês também precisam da palavra de Adonai para viver. É o que Moshe falou há poucos minutos atrás, que a gente leu. Se vocês praticar os mandamentos, vocês vão viver. Então, para a gente viver, a gente precisa do pão, que é o alimento diário, que a gente tem que consumir todo dia, e a gente precisa também da palavra de Adonai. Tudo isso era representado pelo man. E esse man, de acordo com a Torá, era um alimento completo. Era um alimento totalmente absolvido pelo corpo do povo. Imagina essa multidão de pessoas pelo deserto comendo alimento normal, pessoal. Imagina se eles fossem comer os animais. Os animais que eles tinham não ia dar nem para o cheiro, para começar. Sem contar que se comer carne muito tempo, a gente sabe que faz mal para a saúde. A gente pode comer carne, mas não pode comer carne todo dia. Então, um dos motivos do Eterno enviar o man foi dar esse ensinamento para eles, que eles precisavam tanto do pão para sobreviver, que se refere ao pão de cada dia, falando do alimento, como também da palavra do Eterno, da Torá. E é por isso, pessoal, que eles tinham que procurar o man todos os dias pela manhã. É um ensinamento que o Eterno estava dando. Olha, vocês têm 6 dias para poder correr atrás do pão, para poder buscar o pão de cada dia, mas há um dia na semana, esse dia é o Shabat, que vocês não devem buscar o pão de cada dia. Nesse dia vocês devem buscar o quê? Estudar a Torá, e é o que nós estamos fazendo hoje. Nós comemos no dia de Shabat? Sim, a gente come, mas nesse dia a gente não vai buscar o pão de cada dia. Por quê? Porque durante a semana o Eterno já abençoa nós para que o que nós precisamos no Shabat já seja conquistado durante a semana. Todo aquele que guarda o Shabat é abençoado. O Eterno multiplica, Ele fazia isso na sexta-feira, fazia que o man caísse de forma dobrada, mostrando que aqueles que guardam o Shabat, o Eterno ia suprir a necessidade dele do Shabat. Como que Adonai vai fazer isso? Durante a semana, o Eterno vai fazer que a sua renda seja maior, para compensar o Shabat que você não trabalha. Então o man foi utilizado pelo Eterno para ensinar sobre o Shabat. O povo de Israel, quando saiu do Egito, eles não estavam guardando o Shabat ainda. Eles começaram a guardar o Shabat somente depois que o man começou a ser derramado do céu. Então existe uma relação muito grande entre o man e o Shabat. Tanto é que o valor numérico, a raiz da palavra man,
é a mesma raiz da palavra Shabbat, que é raiz 9, é também a mesma raiz da palavra Emet, verdade, e é também a mesma raiz da palavra Rai, que quer dizer vida. Então, nós, para viver, pessoal, precisamos do pão nosso de cada dia, mas não só de pão. Então, nós não devemos viver somente correndo atrás do nosso pão diário. Nós precisamos também do pão vivo que desceu do céu, no caso, a Torá, porque é ela que vai nos dar vida. Da mesma forma que o pão nos dá vida para viver nessa vida literal, a Torá vai nos dar vida. Se nós praticar a Torá, nós vamos ter direito ao mundo vindouro. É isso que o Eterno estava ensinando através do Man. Durante esse tempo, durante esses 40 anos, suas roupas não envelheceram e os seus pés não incharam. Veja que coisa interessante, pessoal. Por que os pés deles não incharam? Por que a roupa não envelheceu? Isso é um milagre? Claro que é um milagre. Mas tudo isso está relacionado ao Man. O Man era um alimento completo. Todo o man era consumido, era absorvido pelo corpo. O corpo não jogava para fora, como o alimento que a gente consome, né? O alimento que a gente consome, o nosso corpo ele absorve os nutrientes, as vitaminas, e depois joga para fora. A gente tem que ir no banheiro por quê? Porque tem que jogar o bagaço para fora. Diferente do man. O man era um alimento totalmente absorvido pelo corpo. Ele servia também para dar saúde, para dar vigor. Eles não ficavam doentes, tá, pessoal? No deserto, ninguém ficava doente. Ninguém tinha febre, ninguém tinha colesterol, ninguém tinha pressão alta, ninguém ficava com dor de cabeça, ninguém tinha inchaço. Por quê? Porque o man é um alimento perfeito. Ele supria todas as necessidades do corpo. O povo de Israel só ficava doente no deserto quando o Eterno enviava a praga. Aí sim eles ficavam doentes. Pelo contrário, ninguém ficava doente. E o Moshe fala para eles não se esquecer disso, né? Pensa sinceramente sobre isso, pois Adonai os estava disciplinando como um homem disciplina o seu filho, para que vocês aprendam a obedecer os mandamentos de Adonai, o seu Elohim, e viver de acordo com o que ele ensina. Pois Adonai, o seu Elohim, os está conduzindo a uma boa terra, uma terra com riachos, fontes e águas que brota das profundezas, em vales e em costas. E agora eu quero que vocês prestem muita atenção no verso 8, pessoal. Isso é coincidência, né? Mas é muito interessante. A gente está no capítulo 8 e no verso 8. Preste atenção, capítulo 8 e verso 8. O que Moshe vai falar aqui? Ele vai citar agora os 7 frutos abençoados da terra. Ele vai citar na ordem da produção, na ordem da colheita que acontece na terra de Israel. É claro, pessoal, que Israel não produz somente esses 7 frutos. A terra de Israel produz centenas de frutos. Mas por que a Torá faz questão de citar o nome desses frutos aqui? Como eu falei, cada fruto tem a sua peculiaridade, mas todos eles têm algo em comum. Eu vou mostrar para vocês já sabem. Todos eles têm uma relação com a Torá. Veja que coisa linda, pessoal. A terra de Canaã, que Adonai diz que é a terra mais linda de todas, é terra de trigo e de cevada. Então está falando dos 2 cereais. São 2 cereais e 5 frutos, pessoal. 2 mais 5, 7. Preste atenção aqui. 2 cereal, trigo e cevada. O que faz com o trigo, o que faz com a cevada? Falando lá do tempo, de Moshe. Agora se faz cerveja, com o trigo e também com a cevada. Mas o trigo e a cevada é símbolo do pão. Então aqui estão os 2 pães, as 2 tábuas da Torá. O trigo representa uma tábua, a cevada representa outra tábua. E tem 5 frutos. Por quê? Porque cada tábua tem 5 mandamentos. O Eterno é muito caprichoso quando vai falar de frutos. Tudo para a gente conectar com a Torá. Então veja só. Terra de trigo, terra de cevada, terra de vinhas, terra de figueiras e de romãs, terra de azeite e também terra de mel. 7 frutos, eu vou mostrar cada um deles dentro de uma menorá para vocês entenderem do que Moshe está falando aqui de forma profética. Mas antes, pessoal, eu quero mostrar para vocês
uma frase que vai aparecer no próximo capítulo, mas que vocês conhecem muito bem, que é o slogan que Adonai desenvolveu para a terra de Israel. Esse slogan aqui, ele é exclusivo para a terra de Israel. Qualquer nação que usar esse slogan aqui está usurpando. Isso daqui é exclusivo de Israel. Foi o próprio Adonai que elaborou, né? Que desenvolveu esse slogan. Que diz assim: Eretz Zavat Halav Udevash, terra que mana leite e mel. É muito lindo isso daqui, pessoal. Tem muito significado aqui. Presta atenção. Essa frase, ela tem ao todo 13 letras. Veja como Adonai é caprichoso. Por que Adonai fez questão de colocar 13 letras para elaborar essa frase que é o slogan que ele criou para a terra de Israel? 13 é o valor numérico da palavra Ahavá. E Ahavá quer dizer o quê? Amor. O Eterno ama essa terra. Os olhos dele estão sobre essa terra o tempo todo. A gente vai ver Moshe falando sobre isso. No profeta Ezequiel, por exemplo, Adonai chega a dizer que essa terra é a terra mais linda de todas. Então veja como Adonai tem um carinho especial. Veja como Adonai ama essa terra. Vocês sabem que cada letra no hebraico tem um valor numérico. Então vamos ver o valor numérico dessa frase. Veja que coisa interessante, pessoal. O valor numérico dessa frase toda aqui vai dar 1052. Se você quiser tirar um print e depois somar, se a gente for somar letra por letra, vai demorar muito. Mas aqui está o valor numérico de cada uma dessas letras, tá, pessoal? O Shin vale 300, o Bet vale 2, o Dalet vale 4, enfim, está todo o valor numérico das 13 letras aqui. 1052 é a soma total. Se a gente tirar a raiz, a gente tem que somar 1 mais 5, 6, mais 2 vai dar 8. E do que a gente lembra quando fala 8? Percebe que a gente está no capítulo 8 e no verso 8. Será que é coincidência? 8 é a raiz da palavra Torá. A palavra Torá tem um valor numérico 611, a raiz é 8. É também a raiz do nome do nosso Mashiach, Yeshua, valor numérico 386, raiz 8. E é também a raiz do nome do Eterno, as 4 letras. O valor numérico do nome de Adonai é 26 e a raiz é 8. Então percebe, pessoal, que a raiz dessa frase, desse slogan que o Eterno elaborou, é a mesma raiz do nome dele, do nome do Mashiach e também da Torá. Será que tudo isso é coincidência ou o Eterno fez tudo isso de propósito, pessoal? É claro que o Eterno fez de capricho, de propósito, porque a terra de Israel tem uma conexão total com a Torá. Esses 7 frutos que Moshe está citando aqui têm uma relação com a Torá. Vamos ver isso no próximo slide, você vai entender melhor. Veja só, Devarim 8, verso 8, eu usei uma menorá, né, para ficar mais fácil. Aqui está na ordem, pessoal, os frutos que Moshe citou. Ele citou primeiro o trigo. Claro que trigo não é o primeiro fruto a ser colhido, tá? O primeiro fruto a ser colhido é cevada. O Moshe inverteu a ordem aqui por quê? Ele colocou na ordem de importância. O trigo é muito mais utilizado que a cevada. Então percebe que os 2 primeiros frutos são cereais, o trigo e a cevada. E o que faz com esses 2 primeiros frutos? Faz pão. Os 2 pães, pessoal, os 2 pães representando as 2 tábuas da Torá. Na festa de Shavuot, tem que apresentar para Adonai 2 pães, representando o quê? As 2 tábuas da Torá. E agora os outros frutos são frutas, veja só, videira, que é a uva, né? O figo, a romã, o azeite e o mel. O que a videira tem a ver, pessoal? O que o vinho tem a ver com a Torá? O vinho é símbolo da aliança. O vinho é símbolo também da alegria. Então, a alegria da Torá. E o figo? Vocês sabem que a figueira é a árvore preferida para se estudar a Torá. É isso que a figueira simboliza. Então, a figueira tem uma conexão com a Torá. E a romã? A romã tem 613 sementes, representando os 613 mandamentos da Torá. E o azeite? O azeite é utilizado para a iluminação, para acender a menorá, e ele é utilizado também para a unção. Tudo isso é símbolo da Torá, pessoal. E o mel?
O mel também é símbolo da Torá. O salmista vai dizer que a Torá é mais doce que o mel. Então, todos esses 7 mencionados aqui por Moshe, na ordem, todos eles têm uma conexão com a Torá. É por isso que Moshe cita cada um deles. Existem mais frutos, como eu falei. A terra de Israel produz muitos tipos de frutos. Mas a Torá cita em especial o nome desses 7 frutos aqui, porque eles têm uma conexão com a Torá. Agora, uma coisa que muita gente não sabe é o que significa terra que mana leite e mel. Por que o Eterno fala leite e mel? Leite está falando de leite e mel está falando de mel mesmo, mel de abelha? Não, pessoal. Quando fala terra de leite e mel, é um resumo que o Eterno está falando de todos esses 7 frutos aqui. Leite é uma referência ao primeiro fruto, que é, no caso, o trigo. Mas por que o Eterno relaciona o leite com o trigo? O que tem a ver o trigo com o leite? O trigo, quando ele está verde, né, ainda nos cachos, se você espremer as sementes, vai sair um caldo bem branquinho, parecendo leite. O mesmo também acontece com a cevada. Então, quando o Eterno fala terra que mana leite e mel, o leite é uma referência ao primeiro fruto, no caso o trigo, ou a cevada, e o mel, pessoal, é uma referência ao último fruto. E aqui Moshe citou apenas como mel, mas está falando de fruto, está falando da tâmara, que é a última fruta a ser colhida na terra de Israel. Então, terra que mana leite e mel é apenas um resumo, uma redução desses 7 frutos aqui. Por exemplo, o nome do Eterno, né, que é as 4 letras, às vezes ele aparece resumido. E aí utiliza o quê? Utiliza a primeira letra, que é o Yud, e a última letra, que é o Re, e aí forma a frase Iá. Isso aparece também na Escritura. É uma forma resumida. É o mesmo que o Eterno utiliza para falar dos 7 frutos aqui, que é produzido pela terra de Israel. Eu espero que vocês tenham entendido, pessoal. É bem interessante isso, né? Vamos continuar a leitura, senão o nosso vídeo fica longo. O Moshe continua falando sobre a terra. A terra será onde vocês vão comer alimento em abundância, né? Em profusão, e nada faltará a vocês. A terra onde as pedras contêm ferro e as colinas podem ser exploradas para obtenção do cobre. Tudo isso que Moshe está prometendo para eles aqui é se eles andar no que, pessoal? Qual é o nome da porção? Ekev. Se o calcanhar deles estiver trilhando o caminho da Torá, caminho da Techuvá. Isso vale para mim e vale para você. Por isso, vocês devem comer, se sentir satisfeitos e abençoar o Eterno, seu Elohim, pela boa terra que ele deu a vocês. Então, esse é um mandamento também. Nosso Mashiach fazia muito isso. Toda vez que a gente comer, a gente deve abençoar o Eterno. Recitar aquela bênção, né? Agradecendo ele que faz sair o pão da terra. E mais uma vez o Moshe repete: não se esqueça do seu Adonai, deixando de obedecer os seus mandamentos e os seus regulamentos que hoje eu entrego a vocês. Então vocês vão ter uma terra próspera, vão colher muitos frutos, vão comer, vão se fartar, mas cuidado para não esquecer os mandamentos, porque vocês só têm fartura por causa da obediência aos mandamentos. Se abandonar os mandamentos, em vez de abundância, em vez de fartura, vai ter o quê, pessoal? Vai ter miséria, vai ter seca, o Eterno vai fechar o céu para não chover e eles vão ser expulsos da terra. Então, a maldição é consequência da desobediência, enquanto que a bênção é consequência da obediência. É isso que Moshe quer que eles memorizem, né? Que eles nunca se esqueçam disso. E no verso 14, o Moshe vai dizer para eles tomar cuidado para não ficar orgulhoso depois que eles colher os frutos, depois que eles comer bem, depois que os rebanhos se multiplicar, eles não ficar orgulhosos dizendo que eles conseguiu isso com o próprio braço, com a própria sabedoria, com a própria força, porque isso é bem típico do ser humano. O ser humano esquece de onde ele vem e Moshe fala para eles nunca se esquecer de onde eles vieram, que eles foram escravos no Egito e que o Eterno os trouxe de lá para dar essa boa terra. E é por isso que o Eterno mandou celebrar a festa de Sucote, que é a festa da colheita, em cabanas.
Porque o ser humano, quando ele colhe, né, grande safra, grande colheita, quando ele prospera muito, o que que ele quer fazer? Ele quer ostentar. Isso é normal do ser humano, mas o Eterno diz, o Eterno orientou, né, nas suas festas, todas as festas que o povo de Israel celebra têm uma conexão com a colheita. A última festa é a festa de Sucote, aonde vai celebrar a colheita que aconteceu no ano que terminou, principalmente esses frutos, né, que Moshe acabou de citar. Essa festa não pode ser celebrada em mansões, não pode ser celebrada em grandes clubes, como o mundo celebra as suas festas. Não, essa festa ela tem que ser celebrada em Sucote, em cabanas, para que o povo não esqueça de onde eles vieram. Tiveram uma grande safra, uma grande colheita, estocar, né, os seus armazéns, financeiramente estão muito bem, mas eles não devem se esquecer de onde eles vieram. Por isso que a última festa do ano, a festa da colheita, tem que ser celebrada em Sukkah, para que o orgulho e a arrogância não venham tomar conta do nosso coração. Nós devemos ser humildes e nunca nos esquecer de onde Adonai nos tirou. E agora, pessoal, a gente vai para o capítulo 9, onde Moshe vai fazer uma retrospectiva do que aconteceu pelo deserto, na caminhada deles pelo deserto. Tem algo bem interessante para a gente ver aqui, que Moshe vai narrar, que aparentemente tem um pouco de contradição, né, com o que a Torá já narrou nos livros anteriores. Mas vamos ler com atenção o que Moshe vai dizer. Ouça, Israel, a palavra Shema. Essa palavra, pessoal, Shema, aparece muito no livro de Devarim. Na porção passada, por exemplo, a gente terminou falando sobre o Shema, e depois Moshe falou que essas palavras deveriam ficar escritas no coração, tinha que ser ensinada aos filhos, tinha que falar delas levantando, ao deitar, ou seja, em todo o tempo. E eu expliquei para vocês que essas palavras não se tratava do Shema, e sim das 10 palavras, dos mandamentos. Veja que Moshe diz aqui: ouça, Israel, vocês atravessará o Jordão hoje. Essa palavra também aparece muito no livro de Devarim. Mas como assim, pessoal? O povo de Israel não vai atravessar o Jordão hoje. Por quê? Porque aqui é o último dia da vida de Moshe. No dia 1º do mês 11, conforme a gente viu no início do livro de Devarim. O povo de Israel só vai atravessar o Jordão 70 dias depois. Ou seja, eles vão atravessar o Jordão no dia 10 do mês 1. Isso vai estar no livro de Josué. Mas então por que Moshe diz, olha, vocês vão atravessar o Jordão hoje? Será que Moshe se equivocou aqui? Não, pessoal. Moshe quer que essa palavra aqui fique memorizada na mente do povo. Por quê? Porque quando eles atravessar o Jordão, ali será um hoje. Sempre será hoje. O dia que nós temos que praticar os mandamentos é hoje. Nós não temos que estar preocupados com amanhã, daqui 1 ano, daqui 10 anos. Nós temos que estar focados no hoje. É isso que Moshe quer que eles memorizem. Hoje. Hoje, se ouvires a voz de Adonai, não endureça o coração. Hoje é o dia que você deve cumprir com os mandamentos. Hoje é o dia que você deve caminhar no caminho da Torá. Por isso que Moshe sempre usa essa palavra hoje, mesmo eles indo atravessar o Jordão 70 dias depois do que Moshe está falando aqui. Então ele diz, hoje vocês vão atravessar o Jordão, vão desalojar nações maiores e mais fortes do que vocês, cidades grandes e fortificadas até o céu. Isso aqui também é uma metáfora, né? Não existe cidade fortificada até o céu. Isso é apenas uma figura de linguagem, ou seja, cidade que tinha muros altos. Um povo grande e alto. E aí Moshe cita os Anakim, né? Os Anakins, a respeito de quem vocês têm ouvido dizer, aonde há um ditado que diz: quem pode resistir os descendentes de Anak? Então tinha essa família aqui de gigantes que habitava na terra, né? Inclusive quando os espias foram, eles se depararam com esses filhos de Anak, ficaram com muito medo e falaram, né, para o povo de Israel que todos os que habitavam na terra de Canaã eram gigantes. Mas na verdade só tinha uma família, tá, pessoal, de gigantes, tinha poucas pessoas. Portanto, entenda hoje que Adonai, o seu Elohim, é quem vai atravessar o rio na sua frente. Ele é um fogo devorador, ele vai destruir e subjugar diante de vocês. E assim vocês os expulsará
e eles vão perecer, como Adonai tem dito a vocês. E novamente Moshe dá um conselho para o povo aqui, para eles não se sentir orgulhoso, não ficar arrogante, dizendo: não pense por si mesmo, né, depois de Adonai expulsar os povos lá da terra, que isso aconteceu por causa da justiça de vocês. Nada disso, né, Moshe está dizendo. Isso não aconteceu por causa da justiça de vocês. Isso aconteceu por causa dos pecados daquele povo ímpio. Ou seja, o pecado daquele povo que está na terra é tanto que chegou a seu limite. Então o Eterno vai expulsar aquele povo da terra e por isso ele está aproveitando e colocando vocês, já cumprindo com uma aliança que ele fez com os seus antepassados. Por que Moshe fala isso, pessoal? Para que eles tomem muito cuidado, porque se eles, ao entrar na terra, começar a fazer o mesmo que esse povo faz, eles também serão expulsos da terra. Então não fica achando que vocês é melhor do que os outros. E no verso 7, Moshe vai relembrar eles da rebeldia deles. Moshe diz assim, ó, lembre-se e não se esqueça. Moshe é até redundante aqui. Lembra-se e não se esqueça de que vocês deixaram Adonai, seu Elohim, irado, desde o dia em que vocês saíram do Egito até chegar em paz a este momento. Vocês foram várias vezes, né, rebelde contra Adonai. E o Moshe agora vai citar, vai relembrar os momentos em que eles foram rebeldes. E a primeira que ele vai citar vai ser Horebe. Claro que Horebe não foi a primeira rebeldia, né? O povo já começou a se rebelar lá no Egito. O povo também já provocou Adonai quando pediram água lá em Refidim, enfim. Mas o Moshe vai citar agora o que aconteceu em Horebe, que foi o bezerro de ouro. Preste atenção no que Moshe vai dizer aqui, pessoal. Em Horebe, vocês também fizeram que Adonai se irritasse o suficiente para os destruir. Ou seja, em Horebe vocês passou de todos os limites. Eu subi na montanha para receber as tábuas de pedra, as tábuas nas quais estava escrito a aliança que Adonai fez com vocês. Eu permaneci na montanha por 40 dias e 40 noites, sem comer alimento nem beber água. Por que Moshe fala isso daqui, pessoal? Porque enquanto Moshe estava 40 dias e 40 noites em cima da montanha, sem comer e sem beber, o povo embaixo tinha comida e bebida. O povo tinha água, que corria, né, no pé da montanha, e o povo tinha um man que descia do céu todo dia. Mas o que o povo fizeram? Mesmo o povo tendo pão para comer, tendo água para beber, o povo não tiveram paciência para esperar Moshe. O povo foram rebeldes. Então Moshe faz questão de citar isso. Então, o Adonai me deu 2 tábuas de pedras, escrita pelo dedo de Elohim. Nelas estava escrita todas as palavras ditas a vocês por Adonai, de dentro do fogo, né, sobre a montanha, lá no dia da Assembleia. Então aqui está falando da primeira vez que Moshe vai descer da montanha com as primeiras tábuas de pedra. É interessante que Moshe está falando isso daqui para os filhos, porque quem se rebelou mesmo contra Adonai não foi esses que estão ouvindo Moshe, foi os pais deles. Mas Moshe está falando com eles como se tivesse sido eles. Isso é bem interessante, né? Talvez para tocar, né, o coração desse povo e fazer eles entender como é grave se rebelar contra Adonai. Moshe continua. Sim, depois de 40 dias e 40 noites, Adonai me deu as 2 tábuas de pedra, as tábuas da aliança. Então, olha só. Então o Adonai me disse: levanta-se, desça rápido daqui, pois o povo a quem você guiou do Egito se corrompeu. Eles se desviaram com muita velocidade do caminho que eu lhes ordenei a seguir. Fizeram para si mesmo uma imagem de metal. Além disso, Adonai me disse: tenho visto que esse povo é um povo teimoso. Deixe-me sozinho com eles, pois eu vou dar fim deles e farei de você uma nação maior e mais forte do que eles. Olha só, o Moshe está relembrando aqui, pessoal, o primeiro momento em que Adonai fez essa proposta para Moshe. Isso é interessante, porque Adonai fez para Moshe 2 vezes essa proposta aqui. Isso não é por acaso. Será que o Eterno queria mesmo exterminar aquele povo
e fazer de Moshe um outro povo, ou isso era apenas um código? Eu entendo, pessoal, que isso era um código. Por quê? O Moshe é uma referência à Torá. Quando Adonai diz que ia fazer de Moshe um povo mais forte e maior, ele está falando que da Torá ele vai fazer um povo mais forte e um povo maior. E é justamente isso que o Eterno vai fazer. O Eterno fez essa proposta para Moshe 2 vezes. Por quê? Representando as 2 tábuas da Torá. A primeira vez foi aqui, no momento do bezerro de ouro. E a segunda vez foi lá quando o povo se rebelaram, depois dos espias. Lá também Adonai fez essa proposta para Moshe. E não fez isso por acaso, fez isso para fazer um link com a Torá. Porque é justamente com a Torá que Adonai vai fazer um povo forte, o povo que vai herdar o mundo vindouro. Eu desci da montanha, e a montanha ardia em fogo, e as tábuas da aliança estavam em minhas mãos. Olhei e vi que vocês tinham pecado contra Adonai, o seu Elohim. Vocês tinham feito um bezerro de metal, desviado muito rápido, do caminho que Adonai ordenara a vocês seguir. Tomei as 2 tábuas, lancei-as com as mãos e as quebrei diante dos seus olhos. O que aconteceu com essa tábua aqui, pessoal? Será que ela desfarelou? Será que ela foi absorvida pela terra? Ninguém quis pegar os pedacinhos dessa tábua. É interessante isso, né? O que aconteceu com essa tábua? Moshe só diz que ele jogou no chão e as quebrou. Eu acredito que a terra tenha absorvido essa tábua, porque essas tábuas, elas veio da mão do Eterno, né? Foi o próprio Adonai que cortou. Provavelmente essas tábuas veio do céu. Como Moshe as quebrou, a terra então deve ter absorvido essas tábuas. Claro que a Torá não fala nada, isso é eu que penso. E é interessante que Moshe, ao invés de continuar narrando o fato na ordem que aconteceu, ele vai falar o que ele fez para pedir perdão do Eterno. Mas o que ele vai narrar aqui, ele fez depois, mas ele está narrando antes. Então ele faz uma confusão aqui na hora de narrar os fatos, mas se a gente prestar atenção, a gente entende do que ele está falando. Ele diz assim: então eu me prostrei diante de Adonai, como fiz da primeira vez, e por 40 dias e 40 noites eu não comi e nem bebi. Ou seja, ele continuou em jejum, isso por causa do pecado cometido por vocês, pois fizeram mal à vista de Adonai, o provocando. Eu temia a ira de Adonai em relação a vocês, pois ele estava furioso e que talvez os destruísse. No entanto, o Adonai me ouviu também dessa vez. E além disso, Adonai estava também muito furioso, muito irado com Aharão, e o teria destruído. Mas orei também por Aharão. Então Moshe revela algo aqui que não está lá no livro de Shemot, que Adonai ficou muito furioso com Aharão ao ponto de destruir também Aharão. Mas por que Adonai ficou tão furioso assim com Aharão? A gente sabe que foi Aharão que fez esse bezerro. O Aharão até explicou para Moshe que ele não teve outra alternativa. Ele foi pressionado pelo povo e acabou fazendo o bezerro. O Moshe então pediu perdão para Adonai e Adonai vai perdoar tanto Aharão como o povo, é o que Moshe está dizendo aqui. E agora ele volta a falar, percebe que ele saiu um pouco do contexto, porque isso que ele está narrando aqui, ele devia narrar depois dele terminar de falar o que ele fez com o bezerro de ouro. Então ele volta agora a falar o que ele fez com o pecado do povo. Eu peguei o pecado de vocês, o bezerro que vocês fizeram. Veja que coisa interessante, pessoal. Eu queimei, preste atenção, eu queimei, quebrei em pedaços. Espera aí, Moshe. Você quebrou ou você queimou? Porque se você queimou, não tem como você quebrar, a não ser que você quebre primeiro e depois queima. Então percebe que no jeito de falar é meio confuso, né, pessoal? Tem gente que lê isso aqui e dá risada. Veja, aqui não é uma contradição, é um jeito de falar. O hebraico fala as coisas fora de ordem, pessoal, não é que nem no português. No português seria correto dizer assim, eu quebrei e depois de ter quebrado, peguei os pedaços e queimei. Mas é interessante que ele vai dizer, e moí tudo até tornar fino quanto pó. Mas então o Moshe moeu algo que tinha queimado. Então tem alguma coisa errada aqui, né, pessoal? O que Moshe fez na verdade?
O Moshe quebrou o bezerro, pegou os pedaços do bezerro e queimou. E quando queimou, virou apenas cinza, como se tivesse moído. Então é o jeito de falar que é um pouco confuso. O que Moshe fez, na verdade, ele quebrou o bezerro, pegou esses pedaços, queimou, pegou a cinza e jogou no riacho que descia da montanha. Que riacho é esse? Esse é o riacho que saía da pedra quando Moshe bateu na rocha da primeira vez. Quando Adonai falou para Moshe, Moshe, bate na rocha e vai sair água. Esse riacho ficava bem no pé da montanha do Sinai. O Moshe está dizendo que ele então lançou lá a cinza desse bezerro. Então percebe que esse bezerro de ouro, por que Moshe não derreteu e aproveitou o ouro? Lembra que a gente leu no início da porção, pessoal? Esse ouro está amaldiçoado, foi feito idolatria com ele, não pode aproveitar nada que vem de idolatria. Nunca se esqueça disso, pessoal. Não leve nada para sua casa que venha de idolatria, que tenha alguma conexão com o paganismo. Por isso que Moshe jogou fora o ouro desse bezerro. Ainda que esse ouro fosse valioso, daria para fazer uma outra coisa, mas não podia. Por quê? Porque esse ouro estava profanado. E Moshe agora vai continuar narrando os momentos em que eles se rebelaram. Né? Além do bezerro de ouro, vocês também se rebelaram em Taverá. Taverá foi onde, pessoal? Foi depois que eles saíram do Monte Sinai e eles caminharam 3 dias, começaram a reclamar. Adonai então enviou fogo, né, nas extremidades do arraial. Esse lugar foi chamado de Taverá. Depois em Massá, depois em Kivrot Hatavá, Moshe inverteu. Porque depois de Taverá é Kivrot Hatavá. Ele inverteu a ordem. Então percebe, o que parece aqui é que Moshe não está preocupado em narrar a ordem dos fatos. Ele está preocupado em narrar aonde aconteceu os fatos. Por que eu digo isso? Porque primeiro o povo reclamou em Taverá, depois de Taverá chegaram em Kivrot Hatavá, que foi onde pediram carne, né? Adonai mandou as codornas. De Kivrot Hatavá eles foram para Cades Barneia. Lá eles também irritaram Adonai com aquela rebelião depois dos espias. E Massá vai ser já no finalzinho. O que aconteceu em Massá, pessoal, aconteceu 36 anos depois do que aconteceu em Taverá. Mas percebe que Moshe não narra na ordem. E no verso 23 ele vai citar o que aconteceu em Cades Barneia, quando Adonai falou para vocês subir, tomar posse da terra, mas vocês se rebelaram contra Adonai, o Elohim de vocês, vocês não confiaram nele e nem fizeram o que eu disse. E para finalizar, né, para resumir tudo, Moshe diz assim, olha, a rebeldia de vocês contra Adonai teve início no dia que eu me apresentei para vocês. E isso é verdade, pessoal. O povo se rebelou contra Adonai desde o princípio. Por que Moshe está repetindo isso para eles? Para que eles lembrem de como eles foram rebeldes, para que eles não venham se justificar achando que eles estão na terra, porque eles é um povo justo, porque na verdade o que eles são é rebeldes. Muitas vezes eles se rebelaram e Moshe está orientando para que eles não voltem a cometer essas rebeldias, porque o mesmo que aconteceu com os pais vai acontecer com eles caso eles repitam. E agora o Moshe volta a falar sobre o pedido de perdão, né? Percebe que Moshe começou a falar, aí depois ele voltou no assunto, ele fez tipo uma confusão na hora de narrar, mas agora ele vai concluir o momento em que ele foi pedir perdão para Adonai com respeito ao bezerro de ouro. Ele diz assim: assim eu me prostrei diante de Adonai 40 dias e 40 noites, e ali permaneci prostrado, pois Adonai disse que ia destruir vocês. Isso aconteceu quando, pessoal? Depois que ele queimou o bezerro de ouro. Então ele deveria ter falado primeiro do que ele fez com o bezerro de ouro, para depois falar isso daqui. Mas vocês viram que ele começou a falar isso daqui primeiro. Aí ele percebeu e ele corrigiu. Aí ele parou de falar sobre isso daqui, voltou a falar o que ele fez com o bezerro de ouro, mostrou quais foram os lugares que o povo se rebelou, e agora ele vai dizer como foi que ele conseguiu o perdão do Eterno por aquele pecado, né? O pecado do bezerro. Eu orei a Adonai e diz: Adonai Elohim, não destrua o teu povo, a tua herança. Tu os resgatou por tua grandeza.
tiraste do Egito com mão forte. Lembra-te dos teus servos, Abraão, Isaque e Iaco. Não leve em conta a teimosia deste povo, nem sua impiedade e nem o seu pecado. De outro modo, né, ele vai dizer, o que vai acontecer? O Egito vai zombar de ti e vai dizer que o Senhor não levou eles a uma terra prometida porque não foi capaz de fazer isso. Que, na verdade, o Senhor odiava este povo. Então, Moshe está dizendo que ele deu conselho para Adonai, né? E aqui o Eterno ouviu Moshe, pessoal. Tudo que Moshe falou aqui para Adonai fazia sentido, era justo, e o Eterno então acatou o pedido de Moshe. E aí no capítulo 10, o Moshe vai falar qual foi a resposta do Eterno, depois dele ficar 40 dias e 40 noites orando. É interessante que o que me parece é que Moshe ficou ao todo 120 dias sem comer e sem beber. Por que eu digo isso, pessoal? Será que quando Moshe desceu da montanha e ele viu o povo adorando o bezerro, será que ele teve tempo ou teve condição de ir comer? Eu acredito que não. Eu acredito que ele ficou furioso. Primeiro quebrou as tábuas, depois queimou aquele bezerro, reuniu a tribo de Levi para vingar aqueles homens que foram responsáveis pelo bezerro de ouro. Eu acredito que Moshe não comeu nada. E aí ele entrou em jejum novamente, mais 40 dias e 40 noites. E Adonai vai chamar ele para cima da montanha e ele vai ficar mais 40 dias e 40 noites. Isso é interessante. O que parece, né? Pelo menos é o que parece, que Moshe ficou 120 dias sem comer e sem beber, pessoal. Isso é impressionante, né? Ele vai dizer assim: nesse tempo, Adonai me disse: corta 2 tábuas de pedra como as primeiras. Suba ao meu encontro na montanha e faça também uma arca de madeira. Eu vou escrever nessas tábuas as palavras que estavam nas primeiras, que foram quebradas por você, e você coloque essas tábuas na arca. O que parece aqui, pessoal, é o seguinte: Adonai falou para Moshe: bom, Moshe, você quer que eu perdoe o povo? Ok, eu vou perdoar o povo, vou então escrever novamente a aliança, né, as 10 palavras, mas como você foi ousado e quebrou as tábuas, então agora você se vira e você corta 2 tábuas igual àquela. Já que você quebrou as primeiras, você vai ter que fazer 2 igual. O Moshe então foi e cortou essas tábuas. E é interessante ele falar dessa arca aqui, pessoal. Então eu fiz uma arca de madeira de acácia, cortei 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e subi a montanha com as 2 tábuas na minha mão. Moshe está dizendo que ele fez uma arca, pessoal, mas veja só, lá no livro de Shemote, diz que quem fez a arca da aliança foi o Bezalel. O Moshe está dizendo aqui que foi ele. Mas percebe que Moshe não cita essa arca aqui de arca da aliança. O que eu entendo aqui? Talvez eu esteja errado. Mas essa arca aqui sim foi feita por Moshe como uma arca provisória. Por quê? Moshe vai descer da montanha com essas tábuas, e aonde ele vai colocar essas tábuas? Porque o tabernáculo ainda vai demorar para ser construído. A arca da aliança vai demorar para ser feita. Então Moshe vai ter que ficar com essas tábuas. Mas ele vai pôr aonde? Ele não podia ficar com essas tábuas na sua casa. Então Moshe fez uma arca provisória, essa sim foi feita por Moshe, para guardar essas tábuas até que a arca oficial fosse feita por Bezalel, aquela que é coberta de ouro. Aí sim, essas tábuas foram levadas para a arca principal, né? A arca original. A gente vai ver que quando Moshe desce da montanha com as segundas tábuas, ele está com o rosto glorificado. Ele então fez uma tenda, montou uma tenda fora do arraial, e toda vez que ele ia falar com o Eterno, ele tirava o véu. E toda vez que ele saía lá da tenda do encontro, aquela tenda lá não é o tabernáculo, é também uma tenda provisória, até que o tabernáculo ficasse pronto, tá, pessoal? Então é disso que Moshe está narrando aqui. E ele continua narrando, né? Ele pôs nas tábuas as mesmas inscrições das anteriores, ou seja, as 10 palavras que Adonai anunciou a vocês desde o fogo sobre a montanha, lá no dia da assembleia. E Adonai os entregou a mim. Então Moshe está dizendo que subiu, Adonai escreveu novamente as 10 palavras, ele então desceu com as tábuas e colocou as tábuas na arca,
e elas estão ali até agora. É muito interessante agora, pessoal, que Moshe vai sair totalmente do contexto. Por quê? Ele está falando aqui do momento em que ele subiu na montanha, que ele recebeu do Eterno as segundas tábuas e ele colocou essas tábuas na arca. Ele não cita a arca da aliança, como eu falei, essa arca aqui deve ser uma arca provisória. Ele então, falando disso, se lembra de quem era responsável em carregar a arca. Quem que carregava a arca? Nesse caso, a arca da aliança. Era o sacerdote, os descendentes de Levi. Então, por isso, Moshe, no próximo verso, vai falar da morte de Aharão, que não tem nada a ver com o contexto que ele está falando, pessoal. Isso chega a ser engraçado. Parece que Moshe se perdeu um pouco no que ele estava narrando. Veja o que vai dizer o próximo verso. O povo de Israel viajou dos poços de Binei e Aca até Moserá, onde Aharão morreu e foi sepultado. Eleazar, o seu filho, assumiu o seu lugar, servindo como sacerdote. Dali, eles viajaram até Gudgod e continuou viajando, a uma região de riachos. Olha o verso 8, a confusão que Moshe vai fazer agora. Nesse tempo, que tempo, Moshe? O que a gente pensa que Moshe está falando desse tempo aqui, que eles estavam caminhando depois da morte de Aharão. Mas não é. Veja só, nesse tempo, Adonai separou a tribo de Levi para carregar a arca da aliança, e para permanecer diante de Adonai e para servi-lo e abençoar em seu nome, como eles fazem até o dia de hoje. Olha a confusão que Moshe faz aqui, pessoal. Quando foi que Adonai separou a tribo de Levi para cuidar do tabernáculo? Foi no momento da inauguração do tabernáculo, lá no início do livro de Bamidbar. Então, lendo aqui, se a gente não tivesse estudado o livro de Bamidbar, nem o livro de Vaikra, a gente ia achar que os levitas foi escolhido depois da morte de Aharão. Mas por que ele está fazendo essa confusão aqui? Ele vai perceber, tá, pessoal, que ele mudou de assunto e ele vai voltar para o assunto no verso 10. Veja só. Então, para você seguir o contexto, você tem que sair do verso 5 e pular para o verso 10. Porque o verso 6, o 7, o 8, o 9 tira você totalmente do contexto do que ele está falando. É engraçado isso, é interessante isso. Eu sempre falo que não existe assunto dentro da porção de forma aleatória. Ainda que não faz nenhum sentido, tem algum significado, tem um porquê dessa informação, está aí. Mas eu confesso a você que não consegui entender por que Moshe fez essa confusão. O que eu penso é que, como ele estava falando da arca, aí ele se lembrou quem era que podia carregar a arca. Por isso ele foi falar dos levitas, mas aí ele saiu do contexto. E ele volta agora, no verso 10, dizendo: Eu permaneci sobre a montanha 40 dias e 40 noites. Como antes, Como da primeira vez. E Adonai me ouviu também daquela vez, e Adonai não os destruíra. Então Adonai me disse: Levanta e siga seu caminho na frente do povo, para que eles entrem e tomem posse da terra que eu jurei dar a seus antepassados. Quando foi que o Eterno falou isso para Moshe? Depois da inauguração do Mishkan, no dia 20 do mês 2, quando eles deixaram o Monte Sinai caminhando rumo a Cades Barneia. Então perceba que Moshe agora voltou para o contexto. Ele percebeu, pessoal, que ele tinha saído do contexto. É interessante isso. Por isso agora, ó Israel, tudo que Adonai, seu Elohim, pede a vocês é que tema Adonai, o seu Elohim, que siga os seus caminhos, que o ame, que o sirva Adonai, seu Elohim, com todo o seu coração e com todo o seu ser. Muita gente tem perguntado para mim uma pergunta meio descabida, pessoal. As pessoas perguntam assim: como eu faço para saber qual é o plano de Adonai para a minha vida? O que Adonai quer de mim? Olha a pergunta que as pessoas fazem. A resposta está aqui, pessoal, no verso 12. O que ele pede de nós? Que nós o tema, que siga os seus caminhos e que o ama, obedecendo os seus mandamentos. É isso que Adonai quer de mim, é isso que Adonai quer de você. Obedeça seus mandamentos para o seu bem, olha só, para o seu bem.
Se nós obedecer os mandamentos, será bem para nós mesmos. O Eterno não depende de mim, não depende de você. Ele vai continuar sendo justo, vai continuar sendo ele. Tanto faz eu obedecer ou não. Quem vai sair no lucro, quem vai ganhar, quem vai ser beneficiado vai ser eu mesmo. Moshe faz questão de dizer isso. Obedeça para o seu bem os mandamentos e os regulamentos de Adonai que eu hoje ordeno a vocês. Portanto, circuncida o prepúcio do seu coração e não seja mais teimoso. Então, circuncidar o coração não é coisa do Novo Testamento, como muitos acham. A circuncisão do coração já é ensinada desde a Torá. Pois Adonai, o Elohim de vocês, é o Elohim dos deuses, o Senhor dos senhores, o Elohim grande, poderoso e assombroso. Ele não favorece ninguém e não aceita suborno. Olha só, Adonai não aceita suborno, ou seja, ninguém consegue comprar Adonai e conseguir tirar vantagem, pessoal. Então, se alguém disser para você que se você pegar um envelope, colocar R$1.000, Adonai vai te dar 10.000, essa pessoa está dizendo que Adonai gosta de suborno, que Adonai é corrupto. Olha o que Moshe está dizendo aqui. Adonai não aceita suborno. A única coisa que o Eterno quer de mim e de você, Moshe já falou, né, em versos anteriores, é que nós obedeça os seus mandamentos. A pessoa que chega ao ponto de ter coragem de querer comprar bênçãos do Eterno, achando que ele vai levar um dinheiro lá em tal religião e que o Eterno vai abençoar ele. Isso é ridículo, pessoal. Isso é um absurdo. Isso é dizer que Adonai é corrupto, que Adonai ele abençoa aqueles que compram a sua bênção. Pelo contrário, o Eterno não quer suborno. Veja o que o Eterno quer aqui. Ele assegura a justiça ao órfão e à viúva. Ele ama o estrangeiro, dando a eles alimento e roupa. Por que Moshe falou aqui de suborno e falou que Adonai ama os órfãos, a viúva? Essa classe de pessoas aqui, pessoal, era sustentada pelo dízimo. Então preste muita atenção no que Moshe está ensinando aqui. O que o Eterno determina é que o seu povo tira parte da sua produção para sustentar os órfãos, as viúvas e o estrangeiro. Dando o quê? Dando a eles alimento e roupa. Isso é mandamento do Eterno. O Eterno não pede para você pegar dinheiro e levar em uma religião. E você tem que tirar o dízimo e dar para um grupo. Não. O dízimo você deve dar para esses daqui, ó. Pois foi o Eterno que estabeleceu assim. Ele não aceita suborno, pessoal. Se você achar que você vai levar o dinheiro numa religião e você vai ser abençoado por isso, você não está dando ouvido no que Moshe está dizendo aqui. Você está achando que o Eterno aceita suborno. Mas Moshe deixou muito claro aqui que Adonai não aceita suborno. Pelo contrário, ele é um Elohim justo que assegura. Como foi que Adonai assegurou justiça ao órfão e à viúva? Estabelecendo o dízimo. Então cabe a nós, que somos servos de Adonai, obedecer os mandamentos e não querer subornar o Eterno, mas dar sustento ao órfão, à viúva e ao estrangeiro. E agora, pessoal, a gente vai para o capítulo 11, vamos ler mais uns versos para a gente finalizar o nosso estudo, aonde Moshe vai repetir tudo o que ele falou na porção passada após o Shema. Diz assim: portanto, por tudo isso, vocês devem amar Adonai, o seu Elohim, e sempre obedeça às suas ordens, os seus regulamentos, as suas regras, os seus mandamentos, para que vocês vivam muitos anos na terra que Adonai jurou dar a seus antepassados e os descendentes deles. E aí ele vai citar, aquele slogan: Eretz Zavat Halav Udevash, a terra que sobeja leite e mel. Pois a terra em que vocês estão entrando, para tomar posse dela, não é como a terra do Egito. Lá no Egito, vocês tinham que semear a semente e fazer irrigação. Olha só, pessoal, mas a terra que mana leite e mel não ia precisar de irrigação. Hoje, se a gente for em Israel, tudo lá é irrigado.
Mas o que o Eterno está prometendo aqui, que não precisaria de irrigação. O próprio Adonai ia cuidar de irrigar essa terra. Claro que para isso eles tinham que obedecer os mandamentos. No entanto, a terra que vocês estão entrando para tomar posse é uma terra de colinas, de vales, que absorve água quando a chuva cai do céu. É a terra cuidada por Adonai, seu Elohim. Os olhos de Adonai, seu Elohim, estão sempre sobre ela, desde o começo do ano até o fim do ano. Olha só, os olhos do Eterno estão o tempo todo sobre essa terra. Por que que o Eterno olha tanto para essa terra, pessoal? Por que que ele ama tanto essa terra? Porque o mundo vindouro, a nova Jerusalém, que vai descer do céu, vai descer justamente sobre esse território. Então, a terra de Israel, a terra de Canaã, é apenas um deslumbre, é apenas um flash do mundo vindouro. Então, o Eterno fala da terra de Israel em dois sentidos. Está falando da terra mesmo e do mundo vindouro que vai ser acoplado a essa terra. E o reino dos céus, o trono do Mashiach será ali no Monte Sião. E no verso 18 ele vai dizer assim, ó, portanto, ou seja, por isso, guarde estas minhas palavras. O mesmo que ele falou na porção passada, depois do Shema. Guarde com o seu coração e com todo o seu ser. Ata como sinal aonde? Nas mãos. Coloque como frontais entre a testa. Ensine-as com cuidado a seus filhos, falando a respeito delas. Delas o que, pessoal? Tá vendo que não é do Shema? Porque ele nem sequer falou do Shema aqui agora. Ele está falando das 10 palavras. Fale a respeito delas quando sentar em casa e quando andar na estrada, quando se deitar e quando se levantar. Escreva nos batentes da sua casa e também nos seus portões. Por isso que a gente coloca a mezuzá, que é apenas um símbolo, tá, pessoal? A mezuzá representa as 10 palavras. Não vai fazer da mezuzá uma idolatria, cuidado com isso. A mezuzá é apenas para te fazer lembrar das 10 palavras. Bom, pessoal, assim a gente fez a leitura da porção de hoje, claro, de uma forma bem resumida, mas eu acredito que deu para você entender alguma coisa. Desejo que Adonai abençoe grandemente a sua vida, que você tenha uma ótima semana. Um grande abraço para você. Shalom, shalom. Bênção das crianças. Para os meninos. Que Hashem o faça como Efraim e Menashe. Para as meninas. Que Hashem o faça como Sará, Rivka, Raquel e Leá. Que Adonai te abençoe e te guarde. Faça Adonai resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que Adonai tenha misericórdia de ti e bondade e ponha em ti a sua paz. Assim seja.